Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. E a minha convidada dessa semana é a Larissa Fabrini. Bom, a Lá foi 5 vezes vice-campeã de Ironman, então a gente brinca um pouco sobre esse caso ali. Ela cita também os aprendizados que ela teve, enfim, o objetivo que ela tem para subir mais uma posição aí nesse degrau. Ela conta do começo dela no triatlo. Ela começou tarde, com 27 anos, ela não nadava até então foi aprender tarde, mas desde que ela aprendeu, ela entendeu. Da primeira prova, ela entendeu que ela queria viver do esporte. Então, não como atleta, mas queria viver do esporte. E nisso, ela, né, mudou todo o foco dela para ser o que a Larissa é hoje, né, na internet, como, né, a relação com marcas, dela ser essa influência dentro do esporte, não só pelos resultados, mas também por todo o poder de comunicação, tudo que ela faz ali nas redes sociais. Então, hoje ela vive do esporte, mas também é uma pessoa muito inquieta, então ela também está na VOR. Então, aqui a VOR, Rodrigo Loyola, o marido dela, é um dos sócios da VOR, então, parceiraça nossa aí, a VOR. Então, ela também está envolvida, ela conta um pouco disso tudo, mas principalmente como ela consegue viver hoje falando de esporte. Então, é muito legal esse aprendizado, acho que serve um aprendizado para todos que almejam, né, ter uma renda com o esporte, através disso, né, de patrocínio, seja influencer, seja atleta. Então, muito legal ter essa visão e todo esse aprendizado com a Larissa. O papo é longo, a gente se conhece pessoalmente, então o papo vai mais solto. Então, muitos aprendizados aí nesse podcast, tanto a Larissa atleta quanto a Larissa empreendedora. Bom, antes da gente seguir para o episódio e falar dos nossos patrocinadores, então a Dinami, todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinami é o vinho dos atletas. E hoje a gente traz o creme della creme, aqui, o vinho mais especial, que é o Gran Reserva Dinami, assinado pelo Ilan Pacheco, fundador da Dinami. É um Cabernet Sauvignon de coloração vermelho granada, tons escuros. No paladar é um vinho muito imponente, concentrado de boa estrutura. Então esse é um vinho aí mais especial que a Dina me acabou de trazer. Então deixar aqui o QR Code para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube. Tem um QR Code aqui em cima que vai direto para o site da Dinami ou também na descrição do episódio. Então vão lá. Esse eu ainda não experimentei, mas sendo da Dinami e assinado pelo meu amigo Ilan Pacheco, a gente já sabe que é coisa boa, né? A Gu, nossa parceiraça, os gés mais consumidos do mundo e com descontaço de 15% do Mundo Tri. E a Bike Fun, uma loja de apaixonados pelo esporte, há 10 anos no mercado, mais de 10 anos no mercado, especializados em bike, corrida, trekking, hiking e triatlon. Então tem muito desconto lá, tem desconto de tênis de corrida. A gente vai botar aqui também todos esses links na descrição do episódio, junto com o link também do MT Desconto. Vocês encontram todos os nossos parceiros aqui do Mundo Tri, a Vora é uma delas, então tem desconto na Vora através do Mundo Tri. Aproveitem os cupons. E agradecer também a Fila, que há alguns meses me mandou um e-mail, o pessoal do PR da Fila falou, não, você tem que gravar com a Larissa, tem que gravar com a Larissa. Eu falei, não, já estava no plano a gente gravar com a Larissa, mas eu falei, ó, a Larissa vai fazer o Texas, passando o Texas a gente grava. A Larissa foi e me mandou no Brasil, então eu esperei as duas provas acontecerem para a gente ter até mais coisa para falar. E então agradecer a Fila aí também pela lembrança, pela parceria de sempre, tá bom? Simbora para o episódio então com Larissa Fabrini. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. A minha convidada dessa semana é a professora de matemática, Larissa Fabrini. E aí lá, tudo bom? E aí, Gabriel? Bom demais. Gostei da apresentação. Me conta essa história de professor de matemática, que sempre quando eu ouço eu falo, mas não Não é parece, possível. não é possível. Não parece, é É. verdade. A verdade é o seguinte, eu comecei quando eu estudava escola pública e aí a gente teve a oportunidade de mudar para a escola particular, lá com meus 13 anos, e a gente foi fazer o teste para poder entrar na escola. E a coordenadora chegou e falou assim para minha mãe: "Ó, seu filho, ele tem dislexia, eu vou indicar fazer Kumon de português". E aí eu falei assim: "Ah, então eu quero fazer também". Aí, eu acabei entrando para o Kumon de matemática e foi aí que começou a minha história na matemática, com 13 anos. E olha que no ano anterior eu tinha ido muito mal na matemática. Já entrei na sétima série ali com o Kumon de matemática e depois disso eu me apaixonei e fiz um pedacinho da minha profissão, né, como professora. Fiz a faculdade, licenciatura plena em matemática, pós-graduação em psicopedagogia, e aí eu parei. Mas você chegou a trabalhar como professor, então, por um tempo. Sim,
por alguns anos, alguns anos. E aí o triatlon veio e bagunçou sua vida inteira. Foi isso que aconteceu, mais ou menos? Mais ou menos. Eu dividi praticamente a minha vida profissional sempre dando aula de matemática e na parte comercial, porque Uhum. como eu acabei estudando numa faculdade particular, eu tinha que pagar minha faculdade, então eu comecei trabalhando no comércio, no shopping, como vendedora, aí depois eu fui subindo, melhorando meus cargos, né? Fui a vendedora responsável, gerente, subgerente, gerente, cheguei a ser supervisora também. Então, eu estudava e para bancar minha faculdade, bancar, né, minha vida também, que eu já precisava de me sustentar, isso mesmo novinha ali, 18, 19 anos, eu... Então, eu mesclei, sabe? O que foi muito bom, porque quando eu comecei como vendedora, é, foi, foi muito bom. Acho que é por isso que eu fui aflorando essa parte Uhum. comunicativa minha também. Inclusive, é uma coisa que nos primeiros anos, no primeiro período do curso de matemática, como professora, muitos professores indicam os alunos a fazer curso de teatro, para justamente a gente ficar melhor na hora de falar com a sala de aula, É, porque é muito difícil fazer sim. isso, né? E aí, com o primeiro dia lá como vendedora, foi. Nossa, eu lembro que eu suava, eu ficava vermelha, mas depois eu fui pegando o jeito e rapidinho tive essa desenvoltura. Então foi mais ou menos isso. Quando eu já comecei a dar as aulas, teve um momento ali que eu tive que voltar também para a área do comércio, teve uma época que eu fiquei fazendo os dois. Então foi mais ou menos uma mesclagem aí das duas profissões. Entendi. Bom, isso explica muita coisa também hoje, né, do teu perfil, né? Porque Com professores de certeza. matemática geralmente não são as pessoas mais eloquentes ali, né? É o perfil também, né? Não é um problema. Sim. Mas hoje você tem uma desenvoltura gigante que, né, tudo bem, dar aula, lecionar ajuda, mas a área comercial tem que vender em shopping ainda, pouca pressão, né? Poucas horas de trabalho, Pouca pouca pressão. pressão. Exato. Você vê, eu sempre fui uma pessoa que gostei de números e trabalhar com metas. Acho que fica bem mais fácil quando a gente tem um norte e sabe para onde quer chegar. E aí o mais fácil é só o dia a dia mesmo, cumprir aquela metazinha ali diária. E o que eu li, peguei, estava pesquisando a pauta aqui também, e você falando agora, você veio de família bem humilde também, né? Então você teve que ralar muito Sim. cedo, né? Sim, eu lembro. A história é o seguinte, porque eu sou do Espírito Santo, nasci em Vila Velha e morei em Vitória ali até os 5 anos de idade, mas a minha família toda é de BH, da parte de mãe. Parte de pai é lá do Espírito Santo. E aí minha mãe e meu pai separaram quando eu tinha 5, quando eu tinha 2. Quando eu tinha 5, minha mãe voltou para BH, então praticamente sou mineira, assim, me considero mineira, apesar de ter nascido lá, mas minha família toda também. E aí foi aquela relação, né? Hum. Mãe sozinha para sustentar duas crianças e que esse perrengue, mas muita. Eu tenho mais lembrança boa do que lembrança ruim, né? Eu acho que Uhum. a gente vai esquecendo essas coisas. Mas eu acho que a maior parte da família brasileira vem disso aí, né? Brincadeira na rua, brinquei demais, mas eu tive muita disciplina. Minha avó, que ajudou a criar a gente, sempre foi uma mulher muito. Ela era zero carinhosa, zero bolinho de chuva, ela era brava, super brava. Batia na gente se a gente fizesse coisa errada, então sempre foi muito rigorosa. Segunda a sexta tinha que fazer as obrigações, não podia brincar na rua, mais fim de semana era liberado. Então, tudo isso foi muito bom, porque apesar de eu não ter tido o esporte na minha vida desde criança, eu tive essa parte da disciplina com outras coisas, porque o Uhum. esporte ensina muito a disciplina, né? Uhum. Porém, como eu não tive, a minha avó me ensinou a ter muita disciplina em tudo, para te falar a verdade. Assim, coisas simples como rotina de casa, tirar o uniforme da escola quando chega. Já com 7 anos tinha a obrigação de lavar a vasilha do café da manhã. E aí, com 8 anos, eu tinha que lavar meu próprio uniforme. Enfim, ela foi dando funções pra gente aprender a ter responsabilidade e saber que a hora de trabalhar, a hora de trabalhar, a hora de brincar, a hora de brincar. E assim, cada coisa no seu lugar ali. É legal. E que horas que o triatlon aparece na tua vida? Apareceu, falo que assim, né, do nada. Com 25 anos, eu casei e vim morar aonde que eu tô morando aqui hoje. Na verdade, na época a gente não casou, né? A gente só juntou, eu e o Uhum. Rodrigo. E aí a gente veio para esse apartamento onde a gente mora, o que já era muito legal, porque desde essa época, então deve ter isso. Eu tô com 35 agora, então há 10 anos atrás,
aonde a gente mora já era um lugar propício para fazer atividade física, que tem a praça, a Lagoa Seca, que é onde a gente corre. Desde essa época já tinha as pessoas fazendo atividade física. Então, já achei legal isso, já queria fazer, achava interessante. A corrida na rua, assim, era uma coisa que eu achava legal de fazer, mas eu nunca tive muito contato, achava que correr era coisa para profissional, esporte era só para esporte espetacular, né? Não tinha nada desse tino, assim, atlético ou esportivo. E como o meu condomínio é muito bacana, tem uma área de lazer muito legal, e era a primeira vez que eu estava morando num prédio, eu sempre morei na casa onde eu morava, né? Eu falava assim, gente, eu não sabia o que era pagar condomínio, então a gente começou a pagar condomínio, eu achei caríssimo. Eu falava, meu Deus, eu tenho que usar todas as partes desse condomínio para poder fazer valer a pena, né? Porque tudo que a gente, então, eu quero usar a academia, eu quero usar a sauna, eu quero usar a quadra, eu quero usar a piscina. A descoberta é fácil de usar, porque é tomando sol. E a piscina coberta? Não, a piscina coberta tem que ser nadando. E foi aí que eu insisti tanto pro Rodrigo e falei, amor, a gente tem que entrar numa aula de natação pra gente usar essa piscina aqui, de qualquer jeito. E aí a gente começou a nadar. Coincidentemente, a academia chama Marca d'Água, que é uma academia aqui pertinho, mais ou menos perto aqui de casa, que é uma academia onde foi feita mais para ensinar crianças na natação, hidroginástica e tal. Tem uma piscina super bacana de 20 metros. E aí já tinha uma equipe de triatlon lá, que aí existe até hoje. E aí a gente começou a nadar nesse lugar com o Renato, que foi o nosso primeiro professor de natação, e ele brinca, ele falava assim, eu tinha certeza que você não ia voltar na aula seguinte, porque foi muito difícil para você, e realmente eu não atravessei a piscina de 20 metros nadando crawl, e eu voltei e estou aqui até hoje, fazendo isso. Aí já passei por várias assessorias, Uhum. eu treinei no Grupo Mais, que era na época do Vinhal e do Adriano Saqueto, que agora é só do Dri, né? Fui para o Tel Esportes, e agora na Santos Treinos. Mas aí lá que você teve contato com o triatlo, aí que o pessoal começou a falar de triatlo e você falou, gostou do triatlo. O Rodrigo também não fazia nada de triatlo, não tinha nada envolvido. Não, de triatlo não, mas ele já fazia mountain bike. Mountain Ah, bike tá. aqui em Belo Horizonte é fácil, né? É. Assim, tem muita trilha, é mais convidativo. E eu acho que a mountain bike é o primeiro, a primeiro carro, a primeira entrada que a gente tem com a bicicleta, né? Uhum. Mas eu não tinha medo de bicicleta. Quando criança, eu pedalava, eu tinha uma bicicleta com cestinho. Eu até fiz a minha primeira melhor amiga aqui em Belo Horizonte por causa da bicicleta, que eu pedi ela para descer na casa dela. Então, assim, a gente já tinha um histórico, apesar de ser histórico de brincadeira, de criança, mas eu gostava de bicicleta, então eu não tive medo. Agora, a natação, realmente, eu não tinha, eu não tive contato. E aí foi dessa vez, e a corrida, eu já encaixei na turma lá, eles faziam terça e quinta, eu encaixei também. Nessa época eu trabalhava na área comercial e eu pegava serviço às 8 horas da manhã, era de 8 às 18. Cara, era muito difícil, né? Porque pegar serviço às 8 da manhã, Uhum. tendo trânsito, tendo que fazer dois treinos. Aí nessa época eu fazia um treino de manhã, antes de ir. Aí aquela loucura, né? Vai comendo dentro do carro, enfim, bate o ponto sempre atrasado, lá no limite. E eu era uma empresa grande, assim, de bolsas chiques, essas de festa. Então eu era gerente comercial do showroom e eu fazia muito atendimento de atacado. Então chegava assim, ninguém entendia nada, principalmente que eu atendia mulheres de classe social muito alta. E, assim, aquela loucura. E não tem hora para sair, né? Porque quando você é gerente do lugar, você não tem hora para sair, normalmente. E aí a natação sempre era à noite, 7h30 da noite ali. Então era segunda, quarta e sexta, mas eu nunca fazia as 3 vezes na semana. A maioria das vezes eu matava um dia, porque era bem cansativo. Mas aí aos pouquinhos eu fui mudando também de profissão, voltei a dar aula, fiquei com um horário um pouco mais flexível, fui montando a minha rotina e percebi que treinar à noite não era para mim. Aí eu passei a treinar as 2 vezes, os 2 treinos de manhã e preferia trabalhar até mais tarde. Aí fui reorganizando a Uhum. rotina. E qual foi a tua primeira prova de triatlo? Lembra? Foi aqui o All Limits, lembro, Ah. super lembro. Foi o All Limits aqui em BH, na Lagoa dos Ingleses, e foi um olímpico. Aí eu comecei a nadar em outubro e essa prova foi em março. E aí fiquei muito feliz, porque eu fiquei em terceiro lugar geral, fiquei muito feliz. Eu ficava assim, eu lembro que eu falava, gente, parece que eu
acabei de passar no vestibular, tô com a mesma sensação, porque de tão emocionada que eu tinha ficado, de alegria, eu falei assim, eu acho que... Aí eu lembro que uns amigos ainda falaram assim, agora que a Larissa descobriu que ela vai ser boa nesse negócio, ela vai dar um jeito de ficar por aqui. E aí foi bem isso, foi já nessa primeira prova que eu falei, cara, eu gosto mais desse negócio, tem que dar um jeito de ficar vivendo o esporte, porque é bom demais. Ah, você já teve então esse insight, você queria isso aí e precisava de alguma forma pagar, se pagar ou pagar suas contas. Sim, já desde o inicinho, porque eu me sentia muito feliz fazendo isso, assim, Uhum. eu me encontrei no esporte, mas eu entendia que eu não tinha como ser uma atleta profissional, porque eu achava que não seria para mim ali, sabe? Que eu precisava de ter, eu me senti boa fazendo aquilo, porque eu vi que eu tinha conseguido me destacar em muito pouco tempo, mas é muito ruim. Eu lembro que natação, né, aquela fobia, aquela coisa toda, mas eu só queria entender como que era, como que eu poderia viver do esporte. Então, aquilo, às vezes eu perguntava muito assim e não conseguia achar as respostas. Eu falava assim, mas não é possível, porque não é de premiação de prova que os atletas vivem, de que eles vivem? Então, era isso que eu não conseguia entender. Mas aí um pouquinho, não demorou muito a descobrir. E o que que você descobriu? Conta esse segredo aí, que tem muita gente que ainda não sabe. Bom, eu descobri que as marcas precisam de vender, né? É isso que elas precisam. Eu, como dois lados da mesma moeda, como marca e como a pessoa que vende, entendi exatamente qual que é a dor das empresas e é isso que elas precisam. Elas precisam de audiência para que o produto delas precisa ser visto. E o que que os clientes precisam, que é a nossa audiência? Eles precisam de verdade entender que aquilo que a gente usa, na verdade a gente está falando de pessoas, né? Uhum. Porque ser vendedor, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, é entender a dor do outro. Não é empurrar uma coisa para o outro, é entender o que ele precisa e o que você tem que você pode dar para aquela pessoa. Então, acho que foi isso que tanto a matemática me ajudou na questão, né, dos números, das metas e principalmente a área comercial ali como vendedora e entender exatamente o que o outro precisa. E aí foi isso que eu trouxe para o lado esportivo. Eu sabia que o nosso papo ia ser meio esportivo, mas meio empreendedor também, porque eu acho. Estamos falando que é 2016, isso mais ou menos, né? 16, 17. 2016. Tudo Isso. bem, já tinha muita influência, mas pouca influências, né, do esporte, né? Ainda tinha o blogueiro, entre aspas, que era falado de uma forma até Sim, ruim, né? E você foi entendendo já como a história funcionava. Por isso eu tô falando que tem muita gente que até hoje não entende como funciona e só fica, porque o influencer não tem que ter. Mas não é sobre isso, não é sobre você. É isso, né? Entender o que você falou, né? Entender a dor e passar a tua verdade, né? Isso é importante, né? sim. Assim, hoje eu observo que já tem muitos atletas que estão fazendo, que estão sendo inteligentes, né? Porque eles entenderam que eles têm que fazer sua própria audiência e aí, pô, não tem desenvoltura ali na câmera ou no celular, vou poder pegar o stories e falar, então tá contratando videomaker, tá contratando fotógrafo e tá contando a sua história ali da forma como sabe. E, nossa, que bom, né? Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, melhor para nossa comunidade, melhor para todo mundo, porque eu aprendo com o outro aprende comigo, e assim todo mundo vai evoluir junto. E eu acho que é isso que é o mais legal. Bom, E e lá em assim, pode 2016, falar. 2017, Hum. eu escutei muita coisa, com certeza. Blogueirinha, blogueira fitness, o que você está fazendo? Enfim, mas assim, igual hoje, né? Hoje, aí, até esses dias recentes, me veio uma pergunta aí sobre o Ironman Brasil, que nós vamos chegar lá, né? Provavelmente, Uhum. mas perguntando se tinha, que viu uma cápsula em volta de mim no pedal, me ajudando a pedalar. Que se não bastasse, ainda por cima, até a própria moto da organização me ajudou a pedalar. Enfim, cada época as pessoas vão encontrar coisas para poder desvalorizar o que uma pessoa, né, tem, ou que seja dom, que no caso aí não é dom, é treino mesmo, ou que seja uma habilidade, enfim. Sempre, em qualquer momento da nossa vida, vão ter pessoas, independente do número de seguidores, né,
ou vai ser o vizinho, ou vai ser alguém da família, ou um amigo próximo, que vai dar um jeito de falar alguma coisa em sentido pejorativo para tentar menosprezar o que a gente trabalha tanto para poder atingir, ter um sucesso ali, né? Ou pelo menos a gente tenta. E você lida bem, assim, que rede social é... Bom, eu tenho 2 anos, né, que estou lidando um pouco com rede social, desde que a gente comprou o Mundo Tri, e vou te falar que eu tive que passar para... Tenho meu head marketing que cuida ali, porque tem hora que eu fico meio maluco, assim. Imagino que você vai aprendendo, mas sempre te pega um pouco, né? Pega. Tem hora que, assim, se vê um pouco ansiosa, me vejo um pouco ansiosa, me vejo sem conseguir descansar mesmo mentalmente. Eu lembro que até 2019 eu tinha um protocolo no meu Instagram que era eu respondia todas as pessoas sempre. No direct, nas perguntas, tudo, 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 não importa. Eu responderia sempre. E aí, em 2019, foi a primeira vez que eu tive um resultado muito, muito, muito bom, né, no Ironman Brasil, que foi aquele ano que eu fiquei. Primeira vez que eu fui vice-campeã amadora. E aí eu fiz 10 horas e acho que 9 segundos, uma coisa assim, que era surpreendente já, né? A colocação, o tempo, tudo. Então deu um boom muito grande na minha rede social. E aí nesse dia eu lembro que eu me vi assim aflita pela quantidade de coisas que eu tinha para responder. E aí eu falei assim, cara, a partir de agora eu, Larissa Maria Fabrício de Oliveira, aceito que eu não consigo responder todo mundo. Então, eu tive essa conversa comigo mesma e falei, cara, não dá. Ou aí eu passei a ter um horário ali no dia para tirar para fazer isso. E aos poucos eu fui me libertando disso, porque é uma coisa que a gente tem que se libertar, né? Até num processo assim, quando eu comecei na rede social era de um jeito, postava 3 vezes no feed por dia, depois aí lançaram o Stories, aí já tentaram postar, lançar outras redes sociais, né? Enfim, cada hora. E aí hoje, eu já há alguns anos, né, eu consegui entender que não é quantidade, né, e sim qualidade, fazer bem feito e fazer com vontade. Quer falar? Então tem que falar na hora que está com vontade de falar e falar bem falado. Enfim, a gente vai amadurecendo, eu acho que como toda profissão, e vai aprendendo também com as outras pessoas que estão fazendo. E com quanto você falou que, né, que viu isso, esse caminho para poder viver do esporte, quando que você abandonou a área comercial, né, como funcionária e conseguiu viver do esporte? Quanto tempo isso aí? Quando eu comecei no triatlon, eu larguei, foi meio que largando já a área comercial, de fato. E aí, foi nessa empresa, quando eu era gerente comercial, eu já precisava de viajar para poder fazer showroom, para estar em feiras. E aí eu vi que aquilo, cara, não era legal, porque não estava para mim. Eu tinha assim, era recém-casada, tinha duas, as filhas do Rodrigo moravam com a gente, elas eram pequenas na época, 13, 12 anos, 14. Então, a minha presença dentro de casa era muito importante. Eu e o Rodrigo, a gente estava começando uma nova vida, né, juntos, assim. E aí eu tinha entendido que não estava ali. Então eu pedi demissão desse emprego. Eu sempre fui muito corajosa, sabe? Assim, a minha mãe sempre me ensinou muito que não tá feliz, então ali não é seu lugar. E nunca ela ensinou isso pra gente, né? Que nunca deixar o dinheiro movimentar a nossa vida, né? A gente movimenta e o dinheiro vem, enfim. E mesmo sem ter dinheiro, né, família? E aí eu vi que eu não estava feliz fazendo esse trabalho, porque muitas vezes eu chegava em casa muito tarde e eu nunca gostei disso, eu gostava de chegar em casa mais cedo. Eu pedi demissão na cara e na coragem, voltei a dar aula particular, então voltei lá, assim, a fazer agenda de novo, tudo de novo. E aí fui voltando a dar aula, então eu continuei dando aula e triatlon ao mesmo tempo, assim, até deve ter talvez uns 4, 5 anos. Não tem tanto tempo, não. Uhum. Tem pouco tempo que eu parei de dar aula, no final das contas, assim, se pensar bem. Entendi.
E agora vamos falar de Ironman, então. Seu primeiro Vamos. Ironman, quando é que foi? Meu primeiro Ironman foi em 2017. Nessa época eu ainda era professora de matemática. E, e foi assim, foi muito doido, porque eu tava com muito medo para fazer a prova. Eu não tinha vontade, foi tão doido, porque assim, muitas pessoas começam a fazer triatlon já pensando, eu quero um dia fazer um Ironman. Eu nunca tive vontade de fazer o Ironman. Não, nenhuma vontade. E aí, aquele bafafá, assim, todo mundo, vamos fazer Ironman, vamos fazer Ironman, vamos fazer Ironman. Aí eu olhei pro meu treinador, era o Theo na época, e falei, você acha que eu dou conta? Ele falou assim, dá conta sim, você quer fazer, você vai treinar direitinho, dá conta. Eu falei, eu vou fazer. E aí fiz a inscrição. E aí foi assim, gente, incrível, né? Do nada. Aí eu lembro que nos dias anteriores, Floripa, nessa época também, eu lembro que no dia anterior o mar estava bizarro, estava bem ruim. Então a gente foi fazer o treino no mesmo horário que seria a largada. Eu saí do mar chorando, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui e tal. E aí, na época, eu fiz o Diário do Mundo Tri, Lembro. então já tinha, tipo assim, já tinha várias coisas sendo faladas, né? Enfim. E aí foi bom, porque ainda tive eu considero que foi um bom resultado para um estreante, fiz 11 horas e 21, direitinho. Acho que é bem o limite ali certinho, né, para se fazer. E aí eu gostei, e eu lembro que eu terminei muito, eu fiquei muito tempo para poder recuperar. E não me sentia preparada para fazer um outro Ironman muito próximo, então eu fui fazer outro Ironman só no ano seguinte, 2018, que aí eu fiz Floripa de novo. E aí já foi. Aí eu já estava com o Santiago, se eu não me engano, nesse ano. Não, acho que ainda. Estava com o Vinhal. E aí já foi muito bom, porque eu fiz 10 horas e 50. Eu fiquei bem feliz. E eu lembro que, assim, desde o primeiro Ironman, eu vi as meninas que chegaram, né, nos primeiros lugares, eu falava, cara, não tem nenhuma diferença de mim para elas. Eu posso treinar bem e eu posso também estar lá na frente. Então, eu sabia que a única coisa que eu precisava de fazer era treinar e descansar. Eu entendia isso, que era treinar e descansar. Melhor, para poder treinar melhor, ter mais tempo para treinar. Então eu fui moldando, claro que a gente vai aprendendo muito, né, principalmente com os técnicos, com os amigos que estão próximos da gente. E aí quando foi no final, no mais ou menos no meio de 2018, eu já comecei a treinar com o Santiago e tô até hoje. E é a tua distância preferida agora? Pô, Olha, se fosse um tempinho atrás, eu falaria que seria a minha distância favorita. Com ah, certeza eu iria falar isso. Mas agora, nesse último Ironman Brasil, eu prometi para mim mesmo na bike que eu não iria fazer mais Ironman, que eu ia ficar fazendo só meio Iron. Mas outubro já tem Havaí, né? é. E depois que passa a dor, principalmente a dor ali da bicicleta, eu gosto muito de pedalar, mas a dor da bike, normalmente, no Ironman, para mim, ela é mais maçante, assim. Não sei se é porque eu amo muito pedalar, eu acho muito gostoso e muito fácil pedalar nos treinos, e quando chega na prova, eu acho muito difícil, porque eu fico doida para terminar a bike logo, e aí a parte da corrida, normalmente nos treinos, é o que mais cansa, né? O que mais dói, que correr dói. E aí eu acho muito gostoso correr a maratona do Ironman. Então aí na hora que você pisa no chão, eu já falo assim, quando que é o próximo, né? Eu acho que hoje a minha distância favorita, eu vou ficar entre as duas, no meio e no full. Não vou... porque eu tô começando assim, que antes eu tinha na minha cabeça que eu só poderia ganhar o full, porque eu teria mais tempo para recuperar na bike e na maratona. E eu percebi que não, eu tô me sentindo bem fazendo, vamos colocar entre aspas, né, uma curta distância. Não, Uhum. é que não é curta, mas É. comparado com o Ironman, sim. E eu tô me dando bem, assim, eu tô achando que eu tô indo bem fazendo as menores. Tô ficando mais feliz nessa distância. E é bom assim, né? Você vai aprendendo porque 8 anos de esporte agora, também quanto mais rodar, você vai aprendendo. Eu acho que tem também momento de vida, né?
qualidade de treino, às vezes você não vai conseguir aplicar tanta qualidade de treino para treinar para Ironman, mas para o meio você consegue, né, ter mais qualidade ali, né, com E você vive, viagens e tudo. né? Exato. Porque o full tem uma hora que você não vive, você acaba o dia, né? O dia só tem 24 horas, não tem jeito. Então, você, algum momento, você vai deixar de fazer alguma coisa, porque, ou porque você está cansado, ou porque você tem que treinar. E esse ano, então, você fez, veio o Texas agora, na sequência, como é que foi a tua recuperação para fazer o Ironman Brasil? Tu avisou aqui em casa, né? Ela estava aqui em casa, para que você não sabe, toda vez que a Larissa Fabrini veio para São Paulo, ela vem usar a nossa piscina aqui. E A ela, piscininha vermelha. o Mar Vermelho aqui, e Uma ela, vermelha. você não sabe? Vou largar o Ironman Brasil? Eu falei, mas como assim? Daqui a 2 semanas? Pois é, como é que veio essa ideia? Decidi. Na verdade, eu não ia fazer o Ironman Brasil, eu estava decidida já, porque eu queria muito fazer a Maratona do Rio. Aqui em BH são um pelote muito grande, que sempre vão para fazer sub 3, é super legal. Eu, todos são meus amigos, e eu sempre quis fazer, tentar, né? Lógico, fazer o sub 3 com eles. E aí a minha ideia era esse ano, então por isso que eu tinha escolhido o Texas, para, teoricamente, a minha ideia seria classificar no Texas, fazer a Maratona do Rio, e depois fazer o meio Iron do Rio e ficar, tipo, livre para o Havaí. Mas foi chegando perto, foi chegando o Ironman Brasil e aquela coisa, um monte de gente fala do Ironman Brasil, eu falei assim, gente, eu vou fazer essa prova. E aí eu lembro que eu conversei com tanto meu preparado, primeiro eu mandei para o Thiago, né, falei, nossa, então, Ironman Brasil, né, é ele, não. Eu falei, dá nada não, vamos fazer o Texas, e se der, a gente vai. Aí ele, vai dar problema. Aí eu falei, não, vai não, vamos. Aí ele, vai dar problema, mas vamos. Aí, quando falei com o meu físico, o Nilcio, e falei com o meu preparador físico, o Lucas, eles tinham entendido que eu ia trocar a maratona, que eu não ia fazer o Texas e que eu ia fazer só o Ironman Brasil. Aí na hora eles, lógico, é a sua prova, você tem que fazer e tal, não sei o quê. Eu falei assim, então todo mundo liberou, né? Tá liberado. Então eu já fui para o Texas já com a ideia de fazer o Ironman Brasil, mas eu não tinha inscrição ainda e não era definido. A princípio eu ia para torcer, porque o Rodrigo ia fazer o Ironman Brasil, então a gente já tinha comprado passagem, a gente já tinha alugado O golpe lugar para estava todo ficar. pronto já, né? O golpe. Já estava, era só inscrição. Aí eu ficava, gente, se né, tiver inscrição até o dia que é para eu fazer. E aí eu fiz o Texas, não consegui correr bem a maratona, o que não deixa de ter o desgaste, né, de um Ironman, mas meu desgaste foi muito menor. Eu me recuperei muito rápido. Quando foi na semana seguinte, eu não treinei. Aí fiquei 4 dias sem treinar, voltei, fiz 4 dias só girando, assim, levinho. Aí segunda-feira comecei a corridinha, terça-feira já fiz um treino super forte de bike. Falei com o Santiago, falei assim, você não tem dó não, meu, se você conseguiu fazer é porque você tá recuperado. Nós vamos pro Ironman Brasil, então. Falei assim, então vamos embora. Aí foi isso. E o Assim, Rodrigo já, acabou não já fazendo. vamos, já. E ele não fez, porque ele tá com a lesão no pubis, desde a maratona lá do Japão, que ele fez, porque subiu um volume muito rápido, né, em um mês. E aí, mas agora ele tá recuperando, de verdade. Agora tá dando sinais de melhora. E você falou, brincando aí, na primeira vez você foi vice-campeão do Ironman Brasil, e agora são 3 vices, é isso? Não, são 5 vezes 5 vices vice-campeã. já. 5. Eu fui vice-campeã em 2019 do Ironman Brasil, 2018 do Ironman Brasil, 2019, 2020. 2 vezes Cozumel também, eu fui 20 não, 20 não vice-campeã. teve. 20 não teve. Então foi Não, 19, 21. 21 também não teve, só voltou É porque. 22. Então, peraí. Então foi 19, 22, 23 do Ironman Isso. Brasil. De Cozumel, 19. Eu fiz 19, 21 ou 20. Eu fiz 2 anos Cozumel. E lá também foi a mesma coisa. E o que é muito curioso é que as 5 vezes eu perdi para 5 meninas diferentes. Então, assim, realmente, o problema está comigo. O problema não foi com nenhuma das adversárias. O problema sou eu. Mais uma vez, Deus está falando assim: minha filha, tem alguma coisa que você tem que fazer que você está fazendo errado, mas vamos tentar, vamos continuar.
Mas, e como é que você fica assim? Porque eu sei, já te conheço, eu sei que você também escreveu no Ironman Brasil, que você tem chance de ganhar. Você tinha chance e estava na tua cabeça Sim, ganhar, é um plano teu. claro. E aí, como é que fica? Ó, esse Ironman Brasil, quando foi assim, eu larguei bem, mas na hora que eu saí da água, eu saí e falei, putz, estava bem difícil a natação, eu achei bem difícil. E aí eu vi que meu tempo tinha sido bem acima do que eu tinha esperado. Falei, bora pra bike, fiz uma bicicleta, não pedalei bem, porque eu senti uma dor muito forte no meu joelho, fiz uma coisa e parecia iniciante, eu tinha que tomar na cabeça mesmo, parecia iniciante, porque eu fui testar uma coisa na prova, o que não é para se fazer. Eu coloquei um pernito, eu tinha acabado de ganhar o pernito. Melhora não sei quantos watts no negócio. Eu olhei pro negócio e falei, é claro que eu vou usar, tô precisando de... quero ganhar essa prova e tal. Enfim, mas com o frio que estava fazendo, prender minha circulação, eu tive uma dor muito forte no vaso medial. E aí eu fiquei uns 50 quilômetros sem conseguir imprimir muita força, imprimir zero força, na verdade, na perna Ah, direita, cheguei a pedalar só com a esquerda e balançando assim, enfim. Aí quando foi no final da primeira volta, dos 90K, Marquinhos sempre fica na subida ali, né? Todo ano ele tá lá na subida. E aí ele foi e me falou, lá, você tá 6 minutos, você tá em segundo geral, 6 minutos da primeira colocada. Como era subida, né? Eu ainda perguntei, quem é a primeira? Aí ele, é uma gringa. Aí eu já sabia que era a mina, que foi a atleta que eu competi com ela lá em São Juan, e que eu ganhei dela na corrida. ah, E eu ainda pensei, não, beleza. Então eu já sabia que ela estava fazendo o primeiro Ironman dela. Óbvio que eu pensei, ela vai quebrar. Imediatamente eu pensei, ela vai quebrar na maratona, né? Mas ela não quebrou. E aí, como eu consegui passar ela no final da bike, só que eu sabia que ela estava 6 minutos na minha frente, então ela largou provavelmente muito atrás de mim. uhum, E eu sabia que a única chance que eu tinha era correr muito, porque no pedal eu já tinha feito um pedal muito aquém do que eu gostaria. A minha ideia era pedalar para 5 horas. Não era nem fazer um pedal tão forte igual eu fiz ano passado. Ano passado eu pedalei para 4 horas e 54. Eu queria esse ano, eu queria pedalar para 5 horas. Eu sabia que se eu pedalasse para 5 horas eu já faria um excelente pedal e faria uma maratona incrível. E aí eu pedalei para 5 horas e 8, então você vê que 8 minutos é muita coisa, né? uhum. Foi uma bike bem abaixo do que eu faço, assim. E aí saí para correr, eu já sabia que ela estava muito perto, mas eu não tinha outra opção. Eu tinha que tentar arriscar na maratona, porque senão eu não iria ganhar. E o objetivo, óbvio, era ganhar. Então eu já saí e falei assim, vou sair aqui, vou correr no forte, porque eu tenho que abrir dela, tenho que tirar a diferença, ainda tem que abrir. E aí eu cheguei a conseguir tirar boa diferença. Cheguei a ficar 1 minuto e 20 para passar ela, mas, cara, ela manteve e aí não deu. Não deu. Eu teria que estar com a maratona mais rápida ainda para conseguir ganhar dela. Mas foi bom, eu lido bem. Uhum. Eu fiquei muito feliz lá na maratona e me diverti demais. Passou muito rápido. Aquelas 4 voltas ali foram incríveis. As 2 primeiras, então, quando eu assustei, já tinha passado. E tá a turma, né? Tá É. todos os nossos amigos, Nossa, é muito legal tá ali em Floripa, correndo. O que a gente fez esse ano ali, mesmo com o clima tão ruim, é memorável, é incrível. Imagina se a gente pegasse um tempo bom, né? É. A festa que a gente ia fazer naquele Floripa ali. E aí é tranquilo, já sabia que a gente ia ficar de segundo. E é isso, o esporte, eu acho que ele é muito mais perder do que ganhar. Então, eu acho que eu lido bem. Já tô acostumada a ficar em segunda. Mas foi engraçado que eu tava fazendo a live, né? E esse negócio do Rolling Start é uma bosta. Sendo no português, claro, é uma Nossa, bosta. Porque né, quem ganha não leva, né? Quem chega em primeiro nem necessariamente leva. E naquela dinâmica da prova, acho que você passou na frente, mas aí você acha que você passou na frente, mas você largou antes, né? Então, e aí eu falei, Larissa Fabrini primeiro. Aí, galera, não, tem uma argentina. E eu tava com o celular, eu conseguia ver o tracker, né? E eu falei, mas que argentino, não passou mulher nenhuma, de repente passou, mano. Eu não sei a cara da mulher até agora. Eu falei, pô, cara, me aham. enganou esse negócio do Rolling Start, que a Larissa passava aqui, achei que era ela. Terrível. E ela ficou numa posição muito boa, porque ela ficou atrás de mim, me marcando. Estava muito confortável para ela, além dela saber que ela já estava na minha frente, mesmo eu estando na frente dela.
Então, se eu apertava, ela apertava, apertava, ela apertava. Então, estava muito confortável para ela. Mas eu não tinha outra opção. Eu sabia É, que ela estava logo ali no meu. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que tentar abrir, porque era a única chance que eu tinha. Enfim, esse rolling start realmente é uma bosta. Ai, que raiva que eu tenho desse rolling start. E pior que eu fico tentando pensar numa solução, mas assim, é difícil, porque aí você pensa de um jeito, aí esbarra em outro problema, enfim, não tem é muita isso. solução. E se não tem ninguém te dando parcial no meio da prova, tu não sabe o que tá acontecendo, né? Não, não sabe. Por exemplo, na hora que eu tava lá na bike, eu já tinha. Eu tava quase entregando os pontos, porque foi num momento que eu tava sentindo muita dor. Já tava assim, pensando, cara, eu tô perdendo, eu não vou conseguir nem correr. Já fiquei pensando. E aí, na hora que o Marquinho me deu esse sopro, falando que eu tava só 6 minutos dela, eu ainda. Cara, aquilo me reacendeu, sabe? Me deu uma esperança, que eu falei, oh, de qualquer jeito, eu preciso dar um jeito de melhorar essa dor e tal. Aí foi em algum momento lá no quilômetro 120, eu decidi baixar o pernito, e foi quando a dor foi melhorando, Cara, e aí ela virou só uma lembrança, e você vê, o negócio era tão muscular, que eu não tô sentindo nenhuma dor, tô treinando normal esses dias aqui e já não tenho mais dor. Você vê que era só um problema de circulação mesmo. Impressionante. caraca. É isso, jovens, Que não raiva de tentem, mim. não tentem nada em dia de prova. Nossa, Nada. que ódio. A única coisa que você pode tentar no dia de prova, se você já tiver quebrado, aí você toma coca, faz um negócio, mas você já tá quebrado. É, Aí você vai. isso O mesmo, resto. isso mesmo. E lá, uma das coisas, né, que a galera sempre pergunta direto, porque 2021, na prova da PTO, você largou como Pro. Aí no GP Extremes, não é Pro, né? Vamos largar Elite, né? Ser atleta profissional é uma Tá coisa, bom. largar na Elite, acho que são coisas diferentes, né? E aí a galera, mas ela tá no Ironman Brasil agora como amadora, não sei o quê. Começa, você sabe bem, né? Você recebe as DM também. É, Você largou algumas vezes, explica pra galera como é que funciona, como é que funcionou essa também a tua Uhum. escolha junto com o Santi para largar essas provas, e se você tem vontade de largar como pro mesmo, quer dizer, largar na elite sempre. Na janeiro, é até interessante fazer essa separação na hora de falar, né? É. Porque vira um vício de linguagem, acaba que vira tanto vício de linguagem que acaba ficando isso. Enfim, mas nessa prova da PTO eu tive a oportunidade de largar na elite, porque era o seguinte, lá a distância era 1.500, 60, 15. Então, nessa distância, eu só poderia continuar largando na elite por 2 anos seguintes, ou não largaria mais nessa distância. Então, é isso. Essa é a regra. A regra é: você pode largar na elite, em distância tal, e continuar largando na elite naquela distância. Essa é a regra atual. Então, teve essa oportunidade e, poxa, eu queria sentir, né? Como que era, para ver mesmo, ver como que. Porque não é questão de competir com as meninas, não é isso. É a questão do seu próprio sentimento, assim. Como eu iria me sentir estando ali. Se eu iria me sentir fazendo parte da elite, entendeu? Uhum. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa nos dias anteriores, muito nervosa, mas na largada eu tava muito calma, eu tava assim, tranquilaça, e isso foi foi uma coisa muito diferente para mim. E aí, obviamente, eu fui a última a sair da água, né? E depois teve aquela chegada incrível da Sarah Hanna, né? Nossa, surpreendentemente, ela bateu em mim em segundo lugar. Eita, Larissa Fabrini segura. Uai, como assim? E foi muito gostoso, assim, uma, foi muito bom, porque você nota que estando ali na elite, o clima é diferente, o estilo de competir é diferente, é mais sério, não tem risadinha, não tem brincadeirinha, mesmo que tenha torcida, né? É diferente, é diferente. E eu lembro que eu consegui incorporar isso na hora da corrida. Foi muito bom quando eu fiz essa prova, porque eu entendi o quanto faz diferença você correr concentrada. E isso eu aprendi nesse dia. Depois eu tive aquela oportunidade do GP Extreme também, mas acabou quando eu finalizei a prova. Era uma distância diferente também, 1.110. Uhum. E aí eu também quis experimentar ir na Elite, mas eu não consegui completar porque eu errei o caminho. A primeira vez que eu errei,
eu falei, não, beleza, vou continuar, volto aqui para a última e tal, enfim. Aí depois eu errei de novo, aí eu já nem sabia o que que eu estava fazendo, em qual volta que eu estava. Eu falei, cara, aí que eu pensei, eu continuando aqui na elite, fazendo essa confusão toda, eu vou atrapalhar a prova das outras pessoas, eu vou parar. Porque assim, se eu estivesse lá no amador, eu ia continuar rodando lá, completava os 100 quilômetros, entendeu? Passava, nem que eu fizesse um treino, valia como treino. Mas como eu realmente estava na elite, eu falei, cara, eu vou arrumar uma confusão. Se eu continuar aqui, nenhuma das meninas que estão na frente vão entender nada. E aí eu vou atrapalhar a prova delas também. Porque elas vão começar assim, mas a Larissa está cortando caminho. Mas quando a gente está na prova, né, vai ficar pensando tanta coisa, mesmo eu já tendo decidido que eu iria abandonar ou desistir a prova, só iria completar a quilometragem ou alguma coisa assim, eu poderia vacalhar muito, né, a prova de uma outra atleta. E aí eu decidi parar. E depois disso, você pensa em fazer alguma outra prova na Elite? Passa pela sua cabeça? É que assim, esse assunto no momento, no Brasil, está meio complicado, né? Porque tá complicado até para quem já é da elite, quem está no profissional, quem são os profissionais. Então, é uma coisa que eu não tenho pensado tanto. Ah, eu estou com 35 anos. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, pô, será que ano que vem, com 36, é, eu tenho muita fé e muita esperança que a minha natação vai melhorar muito ainda. Mas, por outro lado, eu fico pensando, se se a gente pega os meus resultados, tempos, colocações, e compara com do Ironman, acho que até no meio Iron também dá para a gente comparar, são tempos e colocações muito bons, né? Assim, nível nacional, talvez nível sul-americano, não sei. Mas quando a gente pega assim a nível mundial, é muito ruim. Uhum. É claro que eu não estou pensando assim, vou ir para a elite só se eu for para ganhar. Não, não é isso, porque o esporte não é isso. Mas se a gente pensasse, se existisse algumas regras que é, alguns índices ou alguma coisa assim no triatlon que me caracterizasse como uma atleta de elite, eu acho que provavelmente eu não passaria nesses testes, principalmente quando a gente falar na natação, porque eu tenho, apesar de ser 8 anos de esporte, já estou indo para o meu 10º Ironman, já fiz 18 meio Iron. É muito, é muito. Provavelmente tem pessoas que aí com 20 anos de triatlon que nunca nem fez tudo isso. Mas se você pegar na minha experiência como um todo, é pouca experiência. Se eu nadei em águas abertas, sei lá, 100 vezes na minha vida, foi muito. Então, por outro lado, se a gente pensa assim, eu ainda acho que eu sou inexperiente para ser uma atleta de elite. Apesar de que, né, enfim, o cenário do Brasil pode mudar, várias coisas podem mudar também. Se fosse para fazer, eu queria fazer muito bem feito, obviamente. E não que eu não me sinta capaz de ser uma atleta de elite, eu me sinto, mas eu acho que não estou gastando energia pensando nisso agora, porque eu quero muito ter um bom resultado em Kona. E quando eu falo de bom resultado, é porque o ano passado eu não consegui fazer o que eu sou capaz de fazer. Então, eu acho que bom resultado é isso, né? É Uhum. realmente dar o seu melhor. E não foi bom, e aí eu tô focada nisso, e nesse ano fazer um bom resultado, o resultado para eu sair feliz da ilha. Tipo assim, cara, eu entreguei tudo que eu tinha aqui, eu não tinha mais nada para dar aqui hoje. Então, teoricamente, esse é o meu foco agora. Não, legal, é legal assim, explicar isso para a galera, porque é isso, é pela distância e não pela modalidade, né? Então, se você largar o Ironman na elite, você depois não pode voltar para o amador por 2 anos, é o que você falou. Se você largar um meio na elite, você não pode por 2 anos. Então, com essas distâncias Isso. mais genéricas, você consegue, né, fazer essa migração. É, e acho que a pergunta é sempre plausível, mas é isso. Eu também acho que também do outro lado, a Larissa. Não é uma influência, né? Mas assim, você em provas, você tem mais provas como amador que conseguem te mostrar Isso. mais, consegue ir aí pro teu negócio, né? Estou definindo a Larissa como um negócio, é bem melhor, porque hoje a gente estamos gravando aqui há uma semana do Iron Cruz. Depois do Iron Cruz não tem mais prova para elite esse ano no Brasil, até a segunda ordem. Não tem. E Então, assim, eu tenho até visto, né? As marcas estão tentando melhorar a questão da visibilidade nas outras provas também. Mas ainda
tá muito aquém da bandeira do Ironman, que Uhum. tá aquém ainda do Challenge, que já é uma... Teve uma época que era bem maior o Challenge, né? E agora parece que tá voltando, ser uma boa organização também, as provas serem legais, enfim. A questão é que, assim, você abre o calendário, você vê prova de Ironman em todo lugar do mundo. E essa história de viajar para fazer prova é muito legal, é muito gostoso. Principalmente para fazer um meio Iron, que a recuperação é mais rápida, você consegue depois ter uma vida no dia É. seguinte, né? Você consegue andar, você consegue comer, você consegue passear. Então, é gostoso também fazer isso. E por mais que seja também o meu trabalho, eu gosto de performar, eu nunca vou largar uma prova por largar. Não vou largar se eu não tiver nem prova de 5 quilômetros de corrida, eu pretendo fazer sem ter descansado ou sem ter treinado, porque dói demais, né? Nossa, uma vez eu fui fazer uma prova de 10 quilômetros e no dia anterior eu pedalei 140, porque estava no meio do ciclo, assim. Eu sofri tanto, mas doeu tanto, que eu falei, não dá. Se for para fazer, a gente tem que fazer, porque a gente sabe o que a gente tem dentro da gente que consegue entregar na prova. Uhum. E aí dói, mas dói tanto que não vale a pena. Então é melhor descansar, fazer direitinho, fazer o protocolo para fazer valer direito. Uma coisa que me veio à cabeça agora, você não tem passagem para o Rio, não, né? Ou esse final de semana. Só para ver se você não vai Não, aparecer na mas eu maratona tô de repente. inscrita. Você tá inscrito? Mas eu tô inscrita. Ah, meu Deus do céu. Rodrigo, trava essa mulher aí, Rodrigo. Deixa ela sair. Não, mas esse eu não vou, não. Esse eu não tenho a menor condição de ir. Não, tá doido. Lá, e agora voltando ao seu lado empresarial, você acabou que no teu lado comercial, showroom, loja, voltou, né? De certa forma, com a avó acaba voltando também. Nossa, voltou demais. Principalmente logo no início, quando a gente assinou a Collab, que a gente decidiu que eu iria fazer parte ali da empresa de alguma forma, eu agarrei muito aquilo, estava na época da pandemia também, então foi um momento que a gente não tinha prova. Então, eu participei de todos os braços, né? Comercial, marketing, desenvolvimento, criação, tudo eu queria fazer parte. E quando as provas voltaram, as coisas voltaram a funcionar, e até o ano passado eu continuei abraçando muito isso, e foi um momento até assim que eu falei, cara, não dou conta de fazer tudo. E aí foi mais uma vez que eu tive que pensar e falar, não dou conta, e aí eu vou abrir mão de algumas coisas. Aí parei no final do ano, sentei, respirei, tirei umas férias assim, e coloquei no papel mesmo o que que eu realmente queria para minha vida, o que que eu gosto de fazer, o que que eu sou boa de fazer, o que que eu quero, né, fazer. E aí, e aí E aí veio. eu parei de assumir todas as funções, Ah, entendi. né? Comecei a assumir realmente só as funções que eu realmente preciso assumir, que realmente são as funções que... É porque delegar função não é uma coisa tão fácil quando você sabe fazer aquilo. Porque é diferente quando você não sabe e você contrata alguém para fazer. Agora, quando você sabe fazer, é desorientador, assim, dá uma angústia, né? Porque você quer ensinar, você quer entrar no meio. Por exemplo, todas as vezes que eu estou no showroom da avó, eu amo atender cliente. Amo. Eu sou muito boa para conversar, para demonstrar, para falar sobre produto, é, tudo. Se eu estiver no stand da fila, por exemplo, e entrar lá para poder falar dos tênis, eu sei falar de todos os tênis, eu sei falar tudo, explicar tudo sobre os tênis, porque eu gosto, então eu sei falar. E aí, se deixar, eu fico ali. Aí eu estou vendendo ali o produto final, em vez de estar lá na parte de criação, de modelagem, que é a parte que eu realmente tenho que fazer, e estou lá vendendo um produto que eu já gastei a minha energia com ele, enfim, que eu tinha que estar fazendo outra coisa, sabe? Outra coisa também que eu gosto muito é quando eu falo de Instagram, né? Porque não que eu seja uma pessoa que domina todas as ferramentas no Instagram, eu realmente não domino. Eu acho que não existe fórmula mágica para o Instagram. Por todos os lados que eu já pesquisei, que não é uma coisa que eu gasto muita energia, mas eu gosto muito de um layout bonito. Então, quando eu vejo de marca, eu gosto muito de pesquisar. E aí, se deixar, eu fico. Porque não tem fim, né? É. É uma coisa que não tem fim. Quando a gente fala de criação, de internet. Então, a gente tem que delimitar
quanto tempo iremos gastar energia com aquilo? E o Rodrigo é muito bom nisso. Ele é uma pessoa que me ensina muito. Ele consegue abrir a gavetinha ali no cérebro dele e falar: agora eu vou falar disso. Terminou aquilo, ele fecha, ele simplesmente não fala mais. Ele abre a outra gaveta e consegue. Mas eu, às vezes, fico ainda remoendo aquilo. E foi isso que eu dei até uma pifada no passado, assim, mentalmente. Fiquei cansada mentalmente. Aí chega uma hora que você vê que você não tá rendendo, ou sei lá, não tava bem. E aí, esse ano, uma coisa muito importante foi exatamente colocar no papel o que eu queria fazer, ter a disciplina de executar o que eu realmente quero fazer. E uma coisa que eu determinei ali nas minhas escritas, no meu calendário, no meu caderno, minha agenda, é realmente colocar o descanso após o período de prova. Então, eu coloquei isso, tudo que eu escrevo para eu fazer, eu consigo executar. Então, passou o Texas, terminou a prova, passei na linha de chegada, aí eu lembro que eu só fui colocar foto, coisa no Instagram, assim, acho que foi no dia seguinte à noite. Aí um monte de gente no Instagram falou comigo assim: eu tava preocupado, porque você não postou nada, não falou nada, e são pessoas assim que às vezes não tem contato com a minha família, né? Tipo, não tem contato com ninguém para saber se eu não faço parte de nenhum grupo, enfim. Tava preocupado e tal. Aí eu até pensei, não, é porque eu tô com uma regra que é primeiro vive, depois posta. E principalmente depois do Ironman, eu tô me dando uma semana, sabe? Do Ironman Brasil foi a mesma coisa. Cara, assim, eu tinha algumas coisas para cumprir de contrato, Uhum. e aí eu só cumpri o que eu tinha para cumprir lá e, tipo, vazei, não fiquei ali absorvendo um monte de coisa, porque meu corpo já tá cansado, minha cabeça totalmente cansada, porque fazer um Ironman é muito desgastante. E ainda vou continuar recebendo um monte de informação, aquela trauletada de informação, a gente não consegue filtrar e vai fazer mal só para mim, em vez de fazer bem. Então, foi isso. Eu gostei dessa estratégia, foi uma estratégia boa, e eu vou continuar adotando ainda para as próximas provas. Eu anotei aqui, primeiro vive, depois posta. E é porque Cara, essa tem que valer para todo é, mundo. não, porque você fica refém, né? A galera acha que não, mas assim, primeiro que eu acho muito legal quando a gente conversa sobre ser influência, essas coisas, porque a galera acha que é muito fácil a vida de gerador de conteúdo. E é difícil você pensar vídeo que tem que produzir, coisa que tem que falar, não sei o quê, porque se você faz isso todo dia, isso é um trabalho, é como qualquer trabalho. Você tem que sentar, você tem que se dedicar, tem horas de trabalho, você tem que filmar, alguém tem que editar, ou você tem que aprender a editar, então não é fácil, eu concordo, não seja fácil. E aí você fica, quando você vê, você não você está preso nesse negócio, né? E te consome de um jeito. Aqui em casa eu tomo esporro, porque eu fui instalar o TikTok, aí velho com o TikTok é fogo, né? Fui instalar o TikTok. TikTok é foda. Eu fui falar, eu instalar o TikTok, porque a gente tem o TikTok do Mundo Tri. Falei, cara, pô, e aí de novo também, isso que você falou, a gente tem que estudar um pouquinho o que está acontecendo no mercado. Ó, pô, muita marca está anunciando no TikTok. Pô, será que esse é o caminho que o Mundo Tri tem que seguir também? Vamos estudar, tem que sentar e estudar. Aquele negócio me prende, mas de um jeito. Eu falo, caraca, quando eu vejo, eu tô uma hora passando coisa pra cima, cara. Eu falo, caraca, eu tô ficando maluco. Não, quando eu recebi aquela notícia que os Estados Unidos proibiu o TikTok, eu quase dei estrela aqui na sala de casa. Que eu falei, gente, podia proibir no Brasil também. Para que vão inventar essa porcaria desse TikTok? Porque é muito legal. É muito legal. Você fica preso naquele negócio. E aí, ele é o que eu mais tenho cuidado. Eu tô lá no TikTok também, muito, porque algumas marcas me pediram para estar. Então, assim, não entendo absolutamente nada. Não quero ser boa lá no TikTok. Eu tô postando o que eu já faço no Instagram, enfim. Cara, na hora que eu entro, assim, quando eu vejo, meu Deus, 40 minutos. Não, sai. E aí eu já entro com o relógio assim na mão para. Não, vou entrar rapidinho, posso e sai. Eu vou fazer isso do relógio, que eu comecei assim, tomei esporro em casa. Larga esse negócio, cara. Você tá uma hora aí, É você. muito legal, é muito legal. É Pô, muito engraçado, velho. Quando eu vejo, eu tô rachando e tô lá. Assim, é muito divertido. O TikTok é muito divertido. Olá, outra coisa que a galera vê de fora e uma coisa. A gente conversando esses dias, até que você veio em casa.
A gente falou até sobre a fila, né? Então, te agradecer o pessoal da fila, a Isa que tinha me mandado mensagem. Tem que gravar com a Larissa. Eu falei, eu vou gravar com a Larissa já, mas agora vamos juntar então o útil ao agradável. Tamo aqui. É, você, a verdade que você passa também é a verdade que você consome, né? Você falou, não, eu tô treinando com o pessoal, já vejo quantas pessoas estão usando fila, quem que não tá, quem... Tipo, as marcas que patrocinam, você realmente procura marcas que caibam com você e você luta para essas marcas também, né? É o que é um pouco do teu perfil, né? Porque eu não consigo ser de mentira. Eu acho que é muito difícil você sustentar uma coisa a longo prazo. E como eu escolhi lá atrás que eu queria viver do esporte e fazer isso da minha vida, não tem como eu ser de mentira. Então, lá atrás, quando a Fila me procurou a primeira vez, eles me pediram 2 orçamentos. Na época era a Lu, né, que era do marketing. Ela tinha acabado de entrar na empresa, a gente já tinha trabalhado juntas em outra marca que ela trabalhava, já tinha feito uma ação com ela. E aí ela queria que a gente continuasse trabalhando juntas. E aí ela falou assim: lá, me passa 2 orçamentos, um para fazer a campanha do Carbon, que é o tênis de carbono que a Fila vai lançar, e o outro para patrocínio. Falei, Lu, o orçamento para fazer a campanha está na mão. Te dou aqui agora. Agora, para ser atleta da Fila, eu preciso conhecer os produtos. Então, eu preciso que você me envie pelo menos uns 2 tênis aí para eu testar. Eu quero testar o Carbon, porque a performance, não só que eu viva da performance, mas ela que me deixa feliz também. Uhum. Então, não tinha como eu começar a trabalhar com um produto que eu não iria me adaptar. E aí eu recebi o produto, testei e falei, cara, tô dentro demais, né? E aí já fizemos a campanha, já entrei como atleta depois de uns 2 meses e estamos até hoje. É assim, é uma das melhores empresas que eu já trabalhei. Eu amo estar na fila porque eles conseguem. A gente estava até essa semana, eu fui para São Paulo, e a gente fez um brainstorm, alguns atletas com design, estilista, pessoal do running, pessoal do tênis também. E é muito legal porque como a empresa consegue juntar todo mundo, falar sobre vários assuntos sem polemizar e de uma forma sutil, simples, e escuta a nossa dor também, Uhum. né? Cara, porque isso não é fácil. Eu, mais uma vez, do outro lado, quando o Rodrigo cisma de fazer brainstorm para falar da coleção feminina e chamar as vendedoras, chamar as representantes, chamar algum cliente, alguma coisa, eu não acho bom, porque eu sei o quê? Que vem porrada. Porque se for para elogiar, ninguém precisa de fazer reunião, né? Se for para elogiar, manda por escrito, WhatsApp, né? Uai, é para receber crítica, mas nesse caso é para receber crítica com a intenção de evoluir, de, Uhum. de evoluir o produto, de escutar o que. Então, quando você vê uma empresa deste tamanho abrindo espaço, tanto espaço para quem está lá na ponta, quem realmente usa os produtos, quem comunica, porque acaba que eu e os outros atletas não somos o espelho da marca, né? Então a gente recebe tanto coisas positivas sobre a empresa quanto coisas negativas. E aí a gente se sente abraçado e se sente fazendo parte da marca, né? Tanto que uma coisa muito bacana que foi pontuado foi que nessa reunião todo mundo falava a nossa marca, ninguém falava a empresa, a marca, todo Uhum. mundo falou a nossa marca, que a gente se sente parte da empresa e entende que a gente está construindo juntos o sucesso da marca. Não, isso aqui é legal porque, assim, com certeza você deve receber muito pedido de, vou te pagar, às vezes a gente querendo pagar mais por uma marca, Sim, e eu acho que isso é importante também falar para a galera que às vezes quer, né, seguir esse caminho e monetizar via rede social, né, virar um gerador de conteúdo, influência, que não adianta, tipo, essa semana você está com uma marca, semana seguinte com a outra, depois com a outra, depois com a outra. Você não tem identidade e, pô, se você quer passar performance, mas toda semana você troca o teu tênis de performance, cara, tem alguma coisa errada com o que você está anunciando, né? é, Como você falou, você tem que ser de verdade. É, então, avaliar também a proposta, claro, pô, você queria viver de esporte, a grana é importante, mas, pô, se for um negócio que, beleza, a grana é boa até por 6 meses, depois eu tenho que procurar outro lugar, e, isso, tipo, o produto é ruim ou a coisa não funciona, a conta não fecha, né? Você tá pensando no agora e não no no fluxo longo inteiro, né? prazo. No longo prazo, né? E tanto que você vê que tem muitos atletas que
faz carreira de vida inteira com a mesma marca, independente, porque toda marca vai oscilar. Vai ter momento que a marca vai estar muito em alta, vai ter momento que, pô, vai dar uma baixa mesmo. E também a vida do atleta também é assim. Nem É, sempre a gente vai conseguir performar sempre. Então, é importante as duas marcas, né, atleta e marca, entender esse momento dos dois e trabalhar junto. E eu acho que é isso. Eu entendo quando fala assim, patrocínio, quando uma empresa vem falar comigo, na verdade, eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, a marca está apoiando o esporte, porque fica uma sensação de que é esmola, sabe? doação, né? Caridade. Não é, não é. Toda empresa, ela tem que se sustentar. Então, é isso que eu penso. Quando a empresa está me procurando, eu estou prestando um serviço para ela. E aí, eu que tenho que colocar na balança que se aquele valor me atende, ou... E aí a gente vai negociando. É claro que nem toda marca vai ter um valor, cada marca tem o seu valor, e aí cada valor que chega tem um certo tempo de audiência, um certo tempo de exibição dentro da minha audiência. E é assim que trabalha. E eu continuo trabalhando para cada vez crescer minha audiência e atender ao meu público também, que me Uhum. assiste. Que não é só fazer prova e ter bons resultados ou não, porque em algum momento eu não vou ter um bom resultado, né? Ou minha performance vai cair, ou algum dia não vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que não é só viver de uma única coisa. Eu acho que é um conjunto de tudo. É, e eu vejo que, assim, na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas. Eu também. Quando eu sigo, eu tenho os atletas que eu gosto de seguir. Eu estou muito mais preocupada com o que aquele atleta faz no dia a dia do que exatamente o que aconteceu na prova ou com o resultado dele da prova. Porque a gente sabe que o dia da prova é assim, é muito específico e talvez nem um atleta consiga entregar o que pode entregar ali naquele dia. Então é muito mais legal acompanhar a vida da pessoa, acompanhar a história e o que aquela pessoa faz para vencer os desafios da rotina, do que exatamente naquele dia lá que é só a cereja do bolo. E você não faz prova toda semana também, né? Então é isso, né? Você tem que, pô, é isso, tá agitando, tá fazendo o seu lifestyle, acho que isso humaniza também, né? A humanização do conteúdo, não fica aquele negócio, gente, pega esse aqui que eu acabei de comer, que é uma... É fácil, Não tipo, dá. a Larissa nunca comeu isso na vida, tipo, Não não dá. faz sentido, né? Tipo, não vai, não Não, e passa. todo mundo sabe, assim, principalmente no meu perfil, que é um perfil muito natural, muito de verdade. Tem o pessoal a turma do salão onde que eu vou, que eu arrumo meu cabelo, né? Eles vão fazer, posso fazer um bumerangue com você? Eu falei assim, não, claro, vamos fazer. Mas sem filtro, né? Porque a gente já sabe que você não gosta muito de filtro, a gente percebe que você gosta das coisas mais naturais e tal. Eu falei assim, eu prefiro. Não gosto desse negócio de ficar enganando ninguém, não, porque depois chega lá, não, mas seu nariz é bem diferente, né? Não dá, as pessoas percebem, uma hora ou outra a casa cai. E você gosta também dessa fama, assim, quando você chega nos lugares, a galera te conhece, tipo, você lida bem com isso também? Porque estranho, Acho que é estranho assim, a galera, Gabriel, posso tirar uma foto com você? Quer dizer, Gabriel não, a galera às vezes me chama de Mundo Tri. Ô, Mundo Tri, muito posso triste. tirar uma foto? O Mundo Tri ou MT Cash? O MT Cash, posso tirar uma foto com você? Comigo? Tipo, é engraçado isso, assim, você gosta desse carinho Eu também? gosto, sim. Eu levo bem natural. Aprendi a cada vez mais a lidar melhor com isso. Tipo, agora lá no Ironman Brasil, eu estava esperando que fosse ser bastante assédio. E realmente, na hora que eu fui na feirinha, assim, teve um momento que eu não conseguia andar, que aí eu decidi não andar. Eu falei, eu vou ficar parada mesmo Que e legal. vou tirar as fotos e ótimo. E eu também quero escutar o que as pessoas têm para falar comigo. Eu até brinco, às vezes, quando faz live ou quando faz alguma coisa, eu falo assim, gente, meu sonho era que a gente pudesse sentar no lugar, tipo, como se fosse num estádio, sabe? E a gente, todo mundo fica trocando ideia, vamos trocar ideia aqui. Eu todos os meus seguidores, porque quando eu abro meu celular, meu Instagram e vou falar alguma coisa, eu fico imaginando que tem 90 mil pessoas lá me ouvindo e eu tenho que falar para essas 90 mil pessoas. Então seria muito legal, tipo, concretizar isso, sair do virtual, sabe? É isso, né? Quando você sai do digital e vê que realmente tem pessoas, as pessoas ali não são um número, né? São Isso. pessoas mesmo e elas estão
querem te ver e o Ironman Brasil, né, especificamente, a gente mesmo, tipo, eu e você, a gente se vê poucas vezes, né? Agora você tem vindo mais a São Paulo, a gente consegue se ver, mas quando você tá no Ironman Brasil, todo mundo sai do digital, né? Tá todo mundo no real, então você É, encontra a galera que você conhece na internet, ou gente que você não vê uma vez por ano, talvez, só no Ironman Brasil, né? Que você tem a intimidade, total. de repente tá lá, Não, você fala, total. é muito legal Pessoal isso. do Sul, das outras assessorias também, que, tipo, às vezes a gente não conversa nem no WhatsApp, enfim. E aí, quando você vê, pô, você só quer ficar ali na Busa, ali, dá vontade de ficar ali na Busa, assim, em pé, só esperando passar, tudo bem, e aí, tal, E ficar... é, é melhor, e eu falo pra galera, que mesmo que não vá fazer o Ironman Brasil, vá a Floripa assistir, porque é isso, é o momento que você encontra, talvez todo mundo que você vê na internet do triatlo tá lá, 90% Tá tá lá, lá. então é muito legal de conhecer gente, de viver, né, o Mesmo que esporte. seja na chuva. Nossa Senhora. Fala pra galera que você já fez Ironman Brasil que não foi na chuva, por... Já. Gente, 2019, foi até sol, assim, sabe, com marca, foi sol surreal. Tanto que o ano passado e esse ano eu ainda não tô entendendo o que aconteceu. E eu fiquei sabendo de uma fofoca, mas é fofoca, né, Gabriel? Que talvez ia arredar uma semana ano que então, vem. eu fiquei sabendo, é a Rádio Peão, né, mas assim, é muito engraçado que na live a galera é um absurdo. Tem que mudar a data. Segundo ano que chove. Aí eu falei, gente, é chuva para todo mundo. Se é É. tempestade, tá caindo árvore, aí eu concordo, mas não é. E assim, eu falei, a primeira vez que eu tô usando casaco essa semana é hoje. Então assim, ontem tava sol. Se a prova fosse ontem, ia ser um clima à noite que choveu. Então assim, É, vai fazer o quê? Tipo, e é legal você falar que em 2019 teve sol. A galera viaja. Na segunda-feira também não choveu. É o segundo ano que acontece a não mesma choveu. coisa. É no domingo. É, no domingo. Impressionante. Parece que. Eu lembro que antes eu até brincava com o Galvão, que era assim, que ele tinha um contrato com Deus para poder, no dia da prova, estar um dia lindo, maravilhoso. Todas as provas dele eram assim. E eu acho que o contrato dele está vencendo, porque nesses últimos tempos não tem dado tanta sorte assim. Eu já te falou, pô, Galvão, vamos começar a mudar a prova pro sábado. Vamos trocar no sábado, que são dois É, sábados seguidos que teve que o dia foi bom. mas aí entra a questão do trânsito, de fechar a É, cidade. Eu acho que deve ser isso que pega um pouco. Apesar que fazer um Ironman no sábado é bem legal. No Texas foi no sábado, e parece, você ganha um dia, né? E o seu domingo ali já fica relax, parece que você entra no eixo mais rápido, não sei explicar. Mas seria porque interessante se a gente na conseguisse segunda a fazer no galera já tá sábado. naquele. Todo mundo querendo ir embora, voltando para casa, né? Então fica É, com calma. quer trabalhar, quer voltar para a É, rotina. mas acaba tendo que chegar um dia antes também, né? Ao invés de chegar na quinta, tem que chegar na quarta. É, Enfim. é. É, mas vamos ver, vamos torcer, mas só para avisar para galera que não chove todo ano, e é na Não, chuva. Prova tem que ser na chuva, tem que ser no sol. Vai fazer 10 horas de tem prova, vai jeito. acontecer tanta coisa em 10 horas de prova, o clima vai mudar, pode virar noite. O ano passado foi triste. Esse ano acho que a gente já estava esperando mais, né? Sei lá. Mas né, claro que a gente não esperava aquele vento é, no ciclismo, foi um vento absurdo mesmo, e que estava mudando, o tempo inteiro mudava a previsão. Eu lembro que o primeiro momento que eu fiz a reunião com o Santiago, ele tem aquele programa que ele gosta de jogar lá para a gente ver a bike, aí estava WKO. Ah, o dando Best Bike Split. isso. Aí estava dando, ele falou assim, tá dando 25 de vento, média. Eu nu, caramba, muito. Aí, quando foi mais tarde, ele mandou uma mensagem: ou mudou para 23, 21, vai ser de boa e tal, não sei o quê. Eu, não, beleza, então ótimo. Só que deu 28. Na prova foi 28. Você vê que, tipo assim, não dá para, não tem jeito, não tem como ficar. E aí, mais uma vez, as pessoas, principalmente quem está começando, no triatlo fica muito preso a tempo de prova, esses números. Não tem como prever, assim, é impossível, porque o tempo vira, o vento vira, aí choveu. Eu estava pedalando lá, assim, parecia que eu tinha acabado de comprar uma bicicleta, porque eu fazia as curvas tão devagar, que aquele primeiro retorno, bem cotovelão mesmo, antes de entrar no túnel, na primeira volta eu quase caí. Deu uma derrapadaça. E, tipo assim, nossa, eu morro de medo de cair. Apesar de eu nunca ter caído, eu já caí uma prova há muitos anos atrás, tipo, no meu primeiro ano, assim, mas eu morro de medo de cair. E eu falei, cara, eu vou ficar igual, assim.
nossa, uma manezinha pedalando aqui e não tirava a mão do clipe, aproveitava o túnel para poder me alimentar, porque estava ventando tanto, e eu já sou magrinha, eu falava, para esse vento me levar, eu ficava com medo do cone, bater o vento, o cone bater em mim. Então eu passei por fora, demora que eu passei por fora do cone, assim, com medo de carro vir, enfim, dei meu jeito lá, que caí, pelo menos eu não caí. Lá, como é que você vê o cenário hoje do triatlo feminino, especificamente aí no Amador? Enfim, que você vê mais mulheres hoje. Acho que o esporte está ficando mais Olha, democrático, assim, o feminino. esporte cresceu demais. Eu vejo assim aquela métrica que o próprio Instagram dá, eu acho que é legal para uns anos atrás eu tinha 64% do meu público era masculino e hoje tá 57 ou 58 só masculino. Ainda é mais masculino, mas olha como que tem uma diferença muito grande. E eu acho que veio muito por causa da pandemia, né? E também porque a rede social ajudou muito. Muitas mulheres fazendo e mostrando que é possível fazer, porque na maioria das vezes, quando você vai falar, não é questão de preconceito, não é nesse tema que eu quero entrar. Mas assim, as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas você é mulher e consegue fazer? Porque realmente, um Ironman, o desgaste é muito grande. E aí a mulher, óbvio, tem menos testosterona, tem menos musculatura, enfim. É natural que as pessoas pensem isso. Eu nem olho isso como questão de preconceito, não. É questão de cultural mesmo, e, enfim. A mulher não ia para a guerra, né? Quem ia para a guerra era o homem lutar. Então, é uma coisa natural de se pensar. E aí, hoje, você já vê muitas meninas viram para mim quando estão correndo aqui, ou enfim, na rede social, viram e já falam: não, eu quero fazer um Ironman. Então, já vê que está mudando. Essa história de ter mais vagas também para o Mundial é muito legal, acho muito legal, porque não tira o brilho de ninguém, porque vai ficar mais fácil se classificar, não tira. Porque quem é primeira vai continuar sendo primeiro de qualquer jeito, quem é segunda vai continuar sendo segunda do mesmo jeito. Você E sabe bem. a gente, eu sei bem disso, a gente só aumenta a oportunidade de mais mulheres poderem ir para o Havaí, ou ir para o meio também, de mundial, né, o Mundial do Meio, que é uma experiência tão incrível. A minha amiga estava inaugurando agora no Ironman, a Rebeca. Ela já foi triatleta profissional e tal, mas foi a primeira vez que ela estava fazendo o Ironman. Antes da pandemia, ela estava com essa inscrição, enfim, aquela coisa que foi passando. E aí eu falei: amiga, você vai classificar. Tem certeza que você vai classificar? Não, não vou classificar, não quero, não quero. Aí, conclusão, ela classificou. E a gente falando: não, você tem que ir, pelo amor de Deus, tem que ir, porque qual que é, assim, quando que você vai ter uma outra oportunidade na vida de ir para aqui? Nossa, eu quero ir provar isso, sabe? Assim, claro que quando eu era criança eu olhava na televisão, o povo surfando, assim, adolescente falava assim: nossa, meu sonho um dia é provar isso. Sim, um É. sonho, né? É do outro lado do mundo, você não vai provar isso se você não tiver um motivo, assim. Então, acabou que eu me enrolei, né? Nem respondi a pergunta direito, Mas mas pode. eu vejo mais, eu vejo mais por esse lado. Nessa questão, quando a gente fala, eu acho que aumenta o número de mulheres, acho que deixa o esporte mais democrático. Eu acredito que tendo mais vagas, quem sabe a gente pode pensar por esse lado, é, talvez as mulheres passem e os homens também, né? A tentar fazer um esporte cada vez mais limpo e mais justo, porque tem mais vagas. A gente pode, quem sabe a gente pode pensar assim também. Porque às vezes tem tanto ego envolvido, e é um ego que a gente nem consegue explicar, né? No amador, vamos falar, nem quero entrar no mérito do profissional, se dopar ou não, mas é uma coisinha tão pequena, assim, que se você olhar num todo, você vai classificar. Continua ali, uma hora você vai conseguir, você vai encaixar. Quando eu comecei, eu via que era tão distante correr a 5 por mil no meio Iron. Mas assim, aí eu fiz meu primeiro, não consegui, fiz o segundo, aí lá no quarto, assim, no terceiro, talvez, eu já consegui correr a 5 por mil. Quando eu fui ver, eu já consegui correr 4,40 e tal, e hoje eu corro a 4,15, 4,10, e assim, e eu ainda acho que eu vou melhorar. Então, é só continuar fazendo, sabe? Que a gente vai conseguir atingir os números bons, as classificações. Tinha um imediatismo, né? Eu preciso ir para Kona, eu preciso da vaga, eu preciso. E aí, quando a necessidade é muito forte, a gente sabe que
né? Às vezes os fins justificam os meios, né? E esse É, cagada. E é legal você falar dessa questão da vaga, porque assim, eu sempre fui muito a favor. Pô, a gente viu o Ironman Brasil, quantas de menina boa, boa mesmo, né? Não conseguia pegar a vaga para Kona, porque era aquilo, 40 vagas, vai distribuir assim assado e percentual, enfim, era a regra que tinha. E agora, né, 40 vagas, né? E aí, ó, tudo bem, 40 vagas pode ter gente ali que não era o top da top, mas eu acho que pelo Iron conhecendo o Ironman Brasil e o nível das mulheres do Ironman Brasil, fala, cara, 20 vagas ali, você tem pelo menos 20 vagas, você sabe que você tem só atleta foda. Ali, você já sabe. E também no masculino, que a gente comigo sabe que mesmo 20 também. aconteceu isso. Oi? Eu fui 3 vezes vice-campeã amadora geral e não classifiquei para É, o Havaí por causa dessa história. exato. E assim, acho que melhora. E só o que eu sou contra é a divisão do Mundial. Isso aí, ter dois mundiais, dois países, dois, aí isso Ah, tá, mas aí, sou contra. esse não Não, faz sentido. não faz o menor sentido, porque pensa, para mim e para o Rodrigo também, a gente fica na É, logística aqui, tipo, esse ano vamos nós dois pro Havaí, ele não quer ir para Nice, tipo, falou, não, não vou, aí, beleza, não vamos para Nice. Ano que vem, acho que ele, na cabeça dele, ele já fez 2 vezes Havaí, ele fala que ele não precisa de fazer mais, que ele tá bem por enquanto, pode ser que um dia ele volte a querer fazer, aí não vamos pro Havaí. Enfim, mas e se um ano quisesse os dois é. fazer? Assim, não tem tempo nem dinheiro para isso. Não, e se você for viajar, vai nisso primeiro, você viaja com o Rodrigo poder fazer a prova. Você tem que treinar. Você tá no meio, você tá Tem que no treinar. mês mais importante do teu ciclo, talvez você nem vá. O Rodrigo vai para o Havaí de boa, que você já tá com tudo feito e tal. Isso. Mas isso é a parte que me pega. Você acha que 40 vagas fica assim. Tem provas lá fora que deram mais de 100 vagas. Aí eu já acho que a minha opinião é que o É. Mundial, tudo bem, democratizar o esporte, mas o Mundial tem que ter esse peso do Mundial. De Eu você também acho. Também lutar acho. tem que ser uma conquista, né? Forte, tipo, É. você tem que, enfim, Não, não, não precisa ser tão fácil, né? Não precisa ser tão difícil, mas também não precisa ser tão fácil. exato, Eu acho que tem que ter o seria. valor. É, eu acho que seria legal, assim, uma boa coisa seria, pelo menos, a gente classificar aí os top 10 vai, É, no amador. E os primeiros top 10 e aí depois a distribuição de vagas por categoria. Acho que seria justo, talvez. Não sei, talvez eu esteja olhando muito a minha idade, o que eu vivo hoje, né? Mas, e depois dividir aí pelas categorias, continuando uhum, tendo o peso e sua medida, mas eu ainda acho que teve uma época que tinha só uma vaga na categoria feminina por idade. Uma vaga é é, muito pouco. E assim, é. um Ironman, a gente sabe que não é fácil você fazer 2 Ironmans perto, tirando Texas e Ironman Brasil. É muito difícil, É. porque tem muita coisa que a gente tem que colocar aí na condição, né? Financeira, tempo, enfim, são várias coisas. E o corpo também. Mas eu acho, né, gente, não tem nenhuma informação privilegiada, não, pelo amor de Deus, que não vai se sustentar esse negócio de início e Havaí, até porque a gente já viu aí a quantidade de vaga. Se bobear, não vai nem completar os atletas do masculino para fazer nisso, porque todo mundo, ninguém quer ir. A gente está até estudando, que hoje a gente está gravando na sexta, mas a gente está preparando uma matéria sobre isso, sobre a rolagem, né? Porque não, o Ironman Brasil, a gente usa, óbvio, o Ironman Brasil, porque a gente também conhece o perfil do atleta o brasileiro, era impossível uma rolagem de vaga para Kona. Tipo, cara, Possível. era isso, é quem já pegou fora, tipo, você fez Cozumel, e quando você fez Ironman Brasil ano passado, você pegou a vaga, né? Pô, Isso. mas Rolou. é o acaso. É assim, cara, é uma pessoa, vai rolar duas vagas, sabe? Lá do total, vai rolar para alguém, o resto não vai rolar. Não, não E vai. isso a gente já sabe que muita gente desceu muito a categoria, teve, enfim, a gente ouviu e a culpa é global, né? Do Ironman, culpa, né? A decisão do Ironman global e, enfim, mas eu também acho que é isso. Acho que não vai lotar e acho que as provas sempre que tiver o ano que for para Kona, vai ter mais gente ali querendo competir ali. Então, Eu também acho. Acho que vai é, ser assim. Ah, e tomara mesmo que volte os dois pro Havaí. né? Pô, nada a ver. Não, e eu também como mídia dobrou meu custo, né? Que eu teria que Não, cobrar as duas, tem que cobrir as duas.
Ai de você se não for na Havaí e cobrar feminino. Ó, gente, Fila, me patrocina aí, fila. atenção. Atenção, empresas, é o seguinte, a gente precisa do Mundo Tri fazendo a cobertura das mulheres do Havaí, ó. É só mandar um DM aqui, não tem muita dificuldade. Pode mandar Arrasta pra DM para cima aí, ele também, arrasta que pra cima. eu tenho o contato do Gabriel. É facinho, gente. Precisa dessa cobertura, vai. Mas assim, a gente realmente teve que fazer a planilha para falar, cara, o que que dá para fazer? Porque dois mundiais na gringa eu tenho o mesmo problema de um orçamento só, né? Em teoria, a gente vai confirmar Nice primeiro, até porque é mais cedo. Ah, eu quero ir para Havaí, lógico, né? Mas Sim. Nice acaba sendo um pouco mais barato e a logística é mais fácil de ir para Nice. E eu acho que, aí minha opinião, como conteúdo novo, Nice vai proporcionar muita coisa. Pô, primeira vez que o Mundial é lá, você pode filmar várias coisas e tal. Mas a ideia é ir por dois. Vai ter alguma coisa do Mundo Tri, claro, em Kona, e aí tô falando com a Ana Lídia, para me ajudar, porque eu já sei que a Ana Lídia vai falar de qualquer jeito sempre. Mas, e lógico, o ideal era estar nos dois, né? Mas também pra gente, pra mídia no geral, gerou um problema que, cara, o que eu gastei ano passado, sei lá, 25 pau, esse ano já vai para 40, 45. Então, tipo, 45 Nossa, mil só para sair, só para estar lá. Você tem que vender muito patrocínio, a conta tem que estar, enfim, como empresa, né? Pensando empresarialmente, tem que fazer conta também, né? sim. Então, Não, tem, senão não fecha. é difícil. Lá, indo para a reta final aqui, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Que o mundo dá a volta. E dá a volta rápido, viu? Na verdade, ele me comprovou que uma teoria que eu já tinha, assim, nem sei se era uma teoria, mas eu sempre tive esse pensamento quando eu comecei o esporte. Eu queria ser boa, eu sempre falo isso, eu queria ser boa. Não é que eu queria ganhar de ninguém, eu queria ser boa. Eu sabia que eu poderia ser se eu me dedicasse. E é isso, o esporte, ele te entrega exatamente o que você entrega para ele. Se você treinar a minha boca, você vai fazer uma prova meia boca. Se você treinar direitinho, você vai fazer uma prova direitinho. Então, é isso que eu penso, assim, tem que ter paciência. Então, acho que uma das coisas que, sem dúvida, é a tal da paciência, que realmente a gente fala, né? Tem que ter constância, tem que ter constância. A gente não consegue entender o que é 3 meses não é constância. Não é. Constância é ano após ano, é perder no Réveillon atrás de Réveillon, carnaval atrás de carnaval, e no final das contas, tudo isso faz diferença lá na ponta do lápis, né? E eu vejo que eu tô colhendo os frutos disso num todo, né, nesses últimos tempos. É, é, Desde quando eu nem sabia direito o que eu iria fazer dentro do esporte, eu já amava muito e eu me entreguei ao esporte. E eu queria melhorar, e até hoje eu quero muito melhorar. Então, eu faço bem direitinho. Eu falo que a minha rotina, primeiro eu divido ali qual que vai ser os meus treinos, o que que eu vou fazer. Eu tenho um horário já. Quando começa a trocar agora, assim, para o inverno, eu tenho muita dificuldade de treinar no inverno por causa do frio mesmo, rinite, essas coisas. Então, eu dou uma mudança, assim, um pouco na minha rotina agora, tentando treinava meio Iron, dá para fazer os dois treinos juntos ali perto da hora do almoço. E aí, então, eu inverto um pouco, né? Trabalho e aí faço o treino, enfim. Mas na época do verão dá para jogar o primeiro treino para mais cedo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o esporte, eu até fiz uma postagem esses dias falando exatamente isso, porque você ter uma vida moldada pelo esporte, além dele ensinar todas essas coisas como paciência, disciplina, determinação, foco, constância, que vale para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, o esporte a gente está em contato com a natureza, a gente está, na maioria das vezes, com amigos, e você está trabalhando energia, energia boa, energia positiva. Então, você treina, na maioria das vezes, aquele monte de problema que você tinha de 10 deve ter ficado ali só uns dois, porque já foi embora ali no treino, que você achou que era problema, mas nem era. Então, acho que a vida fica mais gostosa. Então, eu penso muito sobre isso, sabe? É como se todos os dias eu estou feliz. Porque todos os dias eu estou praticando esporte, tô com energia boa, estou fazendo alguma coisa para me sentir bem. E aí, quando eu não pratico a atividade física, quando não faço uma ginástica, alguma coisa,
Pô, não tem jeito, você fica mais triste, aí você fica caçando outra coisa para ser feliz, aí você caça, aí você vai pro álcool, aí você vai pra festa, ou você vai trabalhar demais, aí vira numa ganância, não era uma coisa louca. Então não é muito interessante. Então eu acho que o esporte, ele, além dele ensinar tudo isso, ele é qualidade de vida de verdade, no real sentido da frase, qualidade de vida. E qual que é o teu sonho hoje? Pegar pó de encona. Tá perto, né? Falei do fundo do coração aí, de verdade. Boa. Lá, te agradecer pelo papo, Valeu. pelas vindas aqui em casa também, as visitas relâmpago. Você e o Rodrigo estão devendo uma visita mais longa aqui. Rodrigo eu nem falo lá. Rodrigo só me enrola. Rodrigo. Nossa, ele falou com ele que é para ir para São Paulo, ele quase que ele vai para debaixo da cama. Mas ele me prometeu que nós vamos ficar uma semana aí, e aí nós vamos fazer muito jantarzinho, muita coisa boa. A E vou piscina ver tá se da gelada próxima vez eu agora. levo comida, né? Ver se eu É. levo comida também, né? Porque eu cheguei e só fica filando a boia. Ela usa a piscina, ela pede comida, toalha, mas Não, toalha, peixe. equipamento de natação, tudo, mas. Não, falei com a Marina que eu não vou levar nem maiô mais da próxima vez, eu vou usar o dela. E a gente, eu tô do lado da fila, né? A fila é 3 quilômetros da minha casa, né? Então já faz, Tá pertinho. pertinho. Mas obrigado por ter topado gravar com a Eu que gente. agradeço. Portas sempre abertas e vamos falando que Obrigada. aqui no offline a gente já tem uns planos aí e vamos É isso continuar aí. trabalhando aí Vem que novidades por aí. Renan, fique ligado aí, siga a gente aí pra vocês saberem. Mas valeu demais de ter gravado com a gente. Valeu. Eu que agradeço. É sempre muito bom bater esse papo, ainda mais com quem entende. Show. Galera, esse foi o MTCast Beijo. com Larissa Fabrini. Até a próxima. Valeu.